Vamos pegar aqui a próxima pergunta. O pessoal também está questionando aqui, ó, as principais diferenças entre o leilão judicial e extrajudicial. E aí, eu acho que uma pergunta para encaixar aqui nela é qual que vale a pena começar, né? Até porque anteriormente a gente estava falando em outro podcast, como começar no leilão? Então a gente não fala para a pessoa começar com o leilão de imóveis, porque às vezes a pessoa não conhece como funciona, né? Então começa como eu, com uma placa de vídeo, né? Começa com um negócio menorzinho, vai para um carro e tal, e depois acaba indo no leilão de imóveis. Mas assim, se você tiver que diferenciar primeiro o leilão extrajudicial com o judicial, qual que é a principal diferença ali em termos de trabalho mesmo e tal? E qual que seria melhor para começar ou não tem um melhor para começar? Tá, tem três principais diferenças aí entre as duas modalidades, né? A primeira foi o que eu já dei a pincelada antes, que o Sim. extrajudicial acontece independente de uma autorização da justiça, tá todo previsto ali em lei, e o judicial vem por uma ordem de um juiz dentro de um processo judicial. A segunda forma, a segunda diferença grande que existe é a forma de pagamento. Então, no extrajudicial, a gente encontra a possibilidade de financiamento. E aí é uma bela porta de entrada e também de diversificação. Então, quando a gente fala de financiamento, tem muita gente que associa que financiamento é sempre ruim, ainda mais quando a gente bota na mesma frase financiamento e investimento. Sim, sim. Né? Parece um pouco contraditório, mas o financiamento para investimento em leilão é uma ótima forma de você começar, que você consegue começar tirando pouco dinheiro do bolso, então você considera a entrada, os outros custos envolvidos ali na arrematação, as parcelas até a venda, e é perfeitamente possível você vender o imóvel que está financiado, ainda que o comprador queira comprar com financiamento. Então, isso é bem tranquilo no mercado imobiliário. Então, você consegue começar com pouco, utilizando sua margem de crédito, e ainda para quem tem um dinheiro ali significativo para começar a arrematar imóvel, o financiamento também é algo que deve ser considerado, porque você consegue diversificar. Né? Então, às vezes, com um preço que você pagaria um imóvel à vista, você consegue comprar 2, 3 financiados, por exemplo. Bem legal. E aí, a soma desses com financiamento, o lucro, né, da Sim. soma desses com financiamento comparado com o único à vista, fica superior a uma arrematação à vista. Às vezes você está vendo no leilão duas oportunidades maravilhosas, mas você não tem o dinheiro para comprar as duas. O que você pode fazer é financiar esses dois para conseguir alavancar e no final talvez você ganhe mais dinheiro, né? Exato. Poxa, bem Então, legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Quando perguntam a forma de alavancagem nos leilões, é exatamente com financiamento. Você usa a sua margem de crédito a seu favor. Então, financiamento é possível em leilão extrajudicial, né? Dependendo lá dos critérios que o edital colocar, mas a gente encontra aí com facilidade a possibilidade de financiamento. Sim, e uma dúvida, nesse que você falou que é o extrajudicial, só para não perder o fio da meada, normalmente você falou que são bancos que fazem isso, né? Na maioria dos casos, sim. Esses bancos que fazem, né, esses leilões, eles também oferecem algum tipo já de financiamento ou não? Facilita? Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar um banco lá, o Santander, colocou lá um monte de leilão para, né, um monte de imóvel para leilão. Se eu arremato o imóvel dele, é mais fácil eu conseguir um financiamento ou não tem nada a ver? A regra do que a gente tem de financiamento em leilão extrajudicial é que precisa ser financiado com o mesmo banco que está levando o imóvel a leilão. Legal. Então, exemplos clássicos que a gente encontra financiamento em leilão extrajudicial é justamente o Santander, Caixa Econômica Federal e Banco Inter, a gente até encontra a possibilidade de financiamento também. Né? Então, você arremata com eles, tem que financiar com eles. E aí, sempre seguindo a regrinha lá do edital, porque o banco pode separar imóveis para falar, esses são só para pagamento à vista, pode separar outro lote para falar, nesse aqui eu aceito financiamento, e vai colocar lá as condições de financiamento, 360, 420 meses, né? Porcentagem de entrada. Então, isso tudo consta lá no edital do leilão. E aí, no judicial, a gente não tem essa possibilidade de financiamento. Né? O que existe é o pagamento à vista ou a possibilidade de pagamento parcelado. A regra desse parcelamento em leilão judicial é 25% mínimo de entrada e o restante em até 30 vezes. Né? Então, são bem menos parcelas, as parcelas ficam bem mais altas em comparação com o financiamento em 420 meses. E tem benefício nesse leilão judicial parcelado. Né? 2 principais benefícios em relação ao financiamento. Não tem análise de margem de crédito. Então, quando a gente fala de financiamento em leilão extrajudicial, a gente está falando de um financiamento como se fosse no mercado imobiliário tradicional. O banco vai analisar a sua margem de crédito para saber se tem condições de realizar aquele financiamento realmente. Entendi. No leilão judicial, não tem possibilidade não tem essa análise de crédito. Né? Então, o juiz não vai analisar seu crédito. Se você ganha um salário mínimo e quer parcelar um imóvel de R$1 milhão, o juiz não vai olhar para isso. Vai parcelar e depois, se não conseguir honrar aquele parcelamento, tem as consequências da lei. Né? Mas não tem essa análise de margem. Então, é um benefício aí.
E o segundo benefício desse parcelamento em relação ao financiamento é que esse parcelamento no leilão judicial não tem juros, tem somente correção monetária. Entendi. E o financiamento tem juros, a gente precisa calcular sempre, né, todo o cenário completo quando a gente entra numa arrematação financiada, inclusive das parcelas que a gente vai pagar, da incidência de juros até vender o imóvel. Então, o judicial ele tem esse benefício, né? Não tô falando que a incidência de juros no financiamento do leilão extrajudicial é algo ruim, pelo contrário. Você está comprando com muito desconto, vai vender pela média de mercado, né? Então, você vai ganhar bastante dinheiro ainda que você faça o financiamento, desde que você faça a conta completa de todos os custos da arrematação até a venda. Legal. E a terceira diferença principal aí é em relação à desocupação, né? Então, quando a gente fala de um leilão judicial, está acontecendo dentro de um processo judicial, tem um juiz atuando naquele processo. Na desocupação, esse mesmo juiz, dentro desse mesmo processo, vai determinar que sejam expedidos alguns documentos, e um deles é o mandado de missão na posse, que é a ordem do juiz que vai para um oficial de justiça, o oficial de justiça vai até aquele imóvel e entrega o imóvel desocupado para o arrematante, né? Ainda que seja necessário uma desocupação forçada, que não é tão comum de precisar passar, né? Até é mais raro de precisar passar por uma desocupação forçada, mas se for o caso, vai acontecer e o oficial entrega esse imóvel já está no mesmo processo, né? Dentro do mesmo processo, com o mesmo juiz, não tem um processo novo. No leilão extrajudicial, o que a gente tem de cenário de desocupação? Não existe um processo judicial, ele acontece independente de uma autorização do judiciário. Então, o primeiro passo para desocupar um imóvel arrematado em leilão extrajudicial é tentativa de acordo. Então, você vai realmente negociar com quem está ocupando o imóvel. E aí, ao contrário do que muita gente pensa que o acordo só é vantajoso para o arrematante, não é, né? Um acordo pressupõe vantagem para as duas partes. Com certeza. Então, é vantajoso para o arrematante e é vantajoso para o ocupante, para o devedor ali daquela relação. Então, você explica todos os pontos para ele, de por que o acordo é interessante para ele, que ele vai sair devendo menos, não vai ser condenado a pagar algumas taxas que ele poderia ser condenado a pagar, não vai passar por uma desocupação forçada e negocia, literalmente, né, um acordo. Se o acordo não for possível, e o acordo é possível na maioria absoluta dos casos de leilão extrajudicial, né, o arrematante tem que entrar com uma ação de missão na posse, que é realizar esse pedido no judiciário para que um juiz determine a desocupação e aí segue o mesmo caminho de um leilão judicial. O juiz determina que seja expedido o mandado de missão na posse, vai para um oficial de justiça que vai lá e desocupa o imóvel. Olha, interessante. Assim, e aí a gente vê as principais diferenças, mas você acha que para começar, tipo, qual que é melhor? Porque tem prós e contras nos dois, né? É muito comum que as pessoas comecem pelo leilão extrajudicial. Pelo extra. Porque é uma verificação mais simples, né? Não envolve ali análise de um processo judicial, então realmente, de fato, é uma verificação mais simples e tem essas facilidades do financiamento, né? Então, para quem não tem capital, para quem quer diversificar capital, já tem esse benefício do leilão extrajudicial também. Então, hoje a recomendação quer começar, tipo, né? O primeiro imóvel que você vai pegar no leilão, talvez o extra faça mais sentido pelo nível de complexidade e também pela questão do financiamento, talvez seja uma coisa interessante aí para muita gente, né? Legal.